Meus irmãos, boa noite. Que o Mestre Jesus possa nos inspirar e trazer as emanações necessárias para que consigamos, envoltos nessa psicosfera de aprendizado que foi essa semana, está sendo essa semana, que nós consigamos entender esses princípios filosóficos que a doutrina espírita nos oferta. Ao longo dessa semana nós observamos um histórico sobre a filosofia, a busca incessante do entender, do interpretar de maneira lógica as coisas da vida, um sentimento que desencadeou no passado muito remoto, na época onde a civilização no aspecto do pensar apenas engateava, e nesse momento, como todos nós vimos ao longo da semana, na antiga Grécia, pessoas que se autodenominaram amantes da sabedoria, essas pessoas, elas começaram a tentar lançar um olhar diferente sobre a vida, sobre o universo, sobre o ser. E a partir desses elementos interpretativos, desses questionamentos, foi se surgindo uma visão mais clara acerca da vida e das coisas. A doutrina espírita, como todos nós sabemos, com seu aspecto filosófico, surge no momento em que, em pleno século XIX, a visão da Terra muito mais avançada, a filosofia já não era mais aquela filosofia embrionária, que no início a filosofia, ela de uma certa forma, ela abrangia todas as ciências. Por isso é fato, quando nós notamos que os antigos filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles e tantos outros, eles não eram apenas filósofos, eles eram filósofos, matemáticos, teólogos, enfim, eles detinham todo um conhecimento, e esse conhecimento impulsionava os saberes naquela oportunidade. Então, quando chega a partir do século XVII, XVIII, quando há uma mudança muito substancial, uma separação dos saberes, e é bom também abrir um parêntese para lembrarmos que nessa história também da questão filosófica, o componente religioso era muito predominante e ao mesmo tempo influenciava nas reflexões desses notáveis pensadores. Mas com o avanço da ciência, com o avanço do próprio pensar, no século XIX, como todos nós sabemos, surge a doutrina espírita. Hoje, como nós temos conhecimento, exatamente há 162 anos, nós temos aqui na Terra o Consolador prometido que fora anunciado por Jesus, né? Porque todos nós nos lembramos daquela famosa frase, quando Jesus disse: muito me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que é o Espírito de verdade, que o mundo não conhece porque não o vê, mas vós o reconhecereis, porque ele lembrará de tudo que eu falei e te explicará novas coisas. Então, é nesse momento de efervescência do saber, do pensar filosófico, nesse momento em que a filosofia, ela também tende a um certo pessimismo, com algumas correntes pessimistas, algumas correntes que propagavam a nulidade, o niilismo da vida, ensejando e impulsionando as pessoas ao prazer imediato. Que assim, é necessário curtir, gastar, porque amanhã seremos cadáveres mortos.
Então existia um corrente desse pensar, o materialismo avançava. E é nesse borbulhar, né, de pensamentos, nessa dualidade entre o materialismo e o âmbito espiritual que a doutrina espírita surge. E como nós sabemos, o professor Hippolyte Léon Denisard de Rivaio, o primeiro contato que ele tem com a doutrina consoladora, através do convite de um dos seus amigos magnetizadores, senhor Fortier, e a primeira coisa que ele fala quando é indagado, quando é abordado pelo senhor Fortier, quando diz que não sabe da última novidade, agora não só as pessoas podem ser magnetizadas, mas também as mesas, e elas chegando ao ponto delas correr livremente. Nesse momento, aquele homem que teve uma infância com a oportunidade de estudar com o professor Pestalozzi, do célebre Instituto Pestalozzi, uma escola de referência no século XIX, em Verdun, na Suíça. Ele que estudou, se destacou, se preparou e retorna depois a Paris, ele dá uma resposta simples. Ele diz assim: ao meu ver, pelas propriedades da eletricidade, eu creio que isso não é nada sobrenatural. E ficou por aí. Em seguida, mais tarde, ele encontra de novo o seu amigo e diz: olha, uma novidade. Agora as mesas apenas não correm. Quando perguntadas, elas respondem. E ele coloca: aí é outra coisa. Eu só acredito vendo, para me provar que mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir. Se não me provarem, eu acho que isso é conversa para dormir em pé. E foi assim que depois Hippolyte Léon Denisard de Rivaio aceita os convites dos seus amigos e outros amigos, e diante da insistência, ele se permite a investigação do fenômeno, e na casa de uma médium, senhora Planet-Maison, ele vai com sua esposa, Mélie Gabrielle Baudet, e a partir dali ele toma contato com os fenômenos. E ali, naquele momento, lançando um olhar muito cauteloso, um olhar, diríamos, filosófico e científico, porque naquele momento ele observa que naqueles fenômenos existia algo mais além de todo aquele burburinho da efervescência dos salões de Paris, onde as mesas giravam, pulavam, as pessoas iam se divertir, fazer perguntas cotidianas, fúteis. Então ele começou a reunir-se, e a partir daí, aquelas pessoas que estavam com ele, o entregou um caderno de questionamentos no qual ele se debruçou e estabeleceu, nesse momento, uma dialética filosófica na relação com aqueles fenômenos. E aqueles próprios fenômenos se identificaram no questionamento de quem sois, os próprios fenômenos, num processo de comunicação embrionário, inicialmente da tipologia, na qual as batidas representavam letras, e aquele fenômeno disse que eram espíritos. A partir daí, Hippolyte Léon Denisard começa a se debruçar e interagir e se aprofundar, e cada vez mais mergulhar na visão mais ampla dos fenômenos. E como ele próprio diz: eu vejo nesses fenômenos algo novo, algo que vai modificar de sobremaneira a vida das pessoas. E realmente a proposta da filosofia espírita, enquanto filosofia, e é a partir daí que ele desencadeia, formatando, organizando
e em 18 de abril de 1857, aparecendo o Livro dos Espíritos, ele começa a inaugurar de uma certa forma toda uma visão diferenciada. Essa visão que foi buscada lá atrás, pelos filósofos iniciais, Pitágoras, por Aristóteles, era de uma certa forma afirmada por Sócrates, como no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, como já foi dito aqui nas palestras, tem um capítulo, tem um item no qual Kardec coloca e evidencia a questão da visão espiritualizada e precursora de Sócrates com relação ao cristianismo e até também ao espiritismo. Então, dessa forma, ele inaugura todo um contexto, toda uma base, todo um conhecimento, como nós entendemos com clareza. A busca da filosofia é a busca da sabedoria, como é o conceito de Pitágoras lá atrás. Então, Kardec, de uma certa forma, ele entra em alguns conteúdos importantes da vida que estão, de uma certa forma, organizadas nas suas chamadas obras básicas. O Livro dos Espíritos, com a sua técnica de pergunta e resposta, e na capa do livro tem ali Filosofia Espiritualista. Depois vem o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que abrange as explicações referentes às passagens do Evangelho, da Bíblia, de Jesus. O Céu e o Inferno, que fala sobre a questão da destinação dos seres, com relação à questão do céu, do inferno, e nós temos a Gênese. Então, esses 5 livros, eles formam o que nós chamamos do Pentateuco kardeciano. E aí é dentro dessas obras, como nós elencamos, o Livro dos Espíritos, com seus aspectos abrangentes, buscando entender a essência do ser, do universo, como nós todos que estamos aqui sabemos que a primeira questão que foi formulada por Kardec no Livro dos Espíritos, que ele coloca como a questão número 1, ele pergunta: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. Então nós notamos uma visão profunda e filosófica, no qual os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então o Livro dos Médiuns, com todo um tratado da fenomenologia, do aspecto da faculdade mediúnica, o livro Céu e Inferno, como eu falei anteriormente, e a Gênese, como sendo esse trabalho valoroso que Kardec nos ofertou. Então, nós temos nesse momento um tesouro, e esse tesouro, como nós sabemos, ele se amplia nas obras que são chamadas de obras complementares, que vem em seguida, começando pelos homens que foram contemporâneos, Leon Denis, as obras clássicas, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, Gustavo Gelei e tantos outros que foram contemporâneos de Kardec, que trouxeram contribuições valorosas no aspecto de concluir, de clarear os aspectos referentes à questão das quatro perguntas principais que em todos os tempos todas as filosofias indagaram: quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Esses questionamentos intrigaram toda a filosofia e até hoje ainda intriga, porque as pessoas timidamente, muito embora as comprovações científicas da mediunidade, da reencarnação,
muito embora a lógica racional da doutrina espírita ainda se tem, né, ainda um grande vale de dúvidas que cercam as pessoas. Então, dessa forma, meus irmãos, esse tesouro, né, como eu disse anteriormente, ele nos oferece contribuições incontestáveis na compreensão de Deus como essa essência, como esse ser espiritual, essa inteligência espiritual que administra. A gente às vezes fica olhando assim, olhando a vida. Hoje nós notamos que a Terra está chegando a 8 bilhões de habitantes. A Terra está chegando a 8 bilhões de habitantes, e nós ficamos a observar de que forma essa inteligência ela consegue coordenar, de que forma essa inteligência, esse departamento de recursos humanos, né? Quem tem às vezes sua empresa sabe como é difícil administrar funcionários. Às vezes eu tenho 30, 40, às vezes quem tem até uma secretária, como diz assim, dentro do lar. Às vezes é difícil administrar pessoas. Quer dizer, como essa inteligência administra os 8 bilhões de habitantes encarnados? Porque as notícias do plano espiritual é que existe uma contraparte de 2/3, ou seja, há aproximadamente vinculados ao orbe terreno, mais ou menos 24 bilhões de espíritos. Existe uma assertiva do plano espiritual que a Terra já era para estar mais ou menos povoada de uns 10 a 15 bilhões de habitantes, já era para estar na Terra. Mas ainda, né, nós, assim, mas cabe tanta gente? Oxe, cabe, com certeza que cabe. Mas é preciso que o planeta mude a sua visão de filosofia da vida. Então, nessa visão ampliada sobre Deus, onde nos faz compreender essa essência amorosa que o Mestre Jesus já tinha destacado, porque na nossa infância espiritual, Deus era ainda aquele Pai severo, aquele Pai que era privilégio de gostava de alguns dos seus filhos e outros ele não gostava. Então, às vezes eu converso com alguns companheiros meus, de vertentes mais ortodoxas, e eu digo assim: veja bem, se hoje na Terra nós temos quase 8 bilhões de habitantes, e desses 8 bilhões, 4 bilhões estão lá no Oriente tranquilamente, esses 4 bilhões, eles têm uma outra visão religiosa, eles admitem um outro profeta. Seria do Pai uma incoerência, uma injustiça, se ele, de uma certa forma, os excluísse e condicionasse essa, entre aspas, salvação, esse mundo de felicidade que todos falam que é o céu, a uma vinculação direta a um determinado livro. Porque, como nós sabemos, os hindus tem o livro do sagrado dos Vedas, os muçulmanos têm o Alcorão, o judaísmo tem a Cabala, o Torá, e outros povos têm os seus livros que eles denominam de sagrados. Então seria uma incoerência desse divino, que é toda a perfeição, não contemplar esses nossos irmãos que hoje estão na Terra. Mas a doutrina espírita vai mais além, quando até dentro dos seus postulados ela coloca e nos traz para sustentar essa nossa visão e ampliar a nossa capacidade de entendimento de qual é o nosso objetivo aqui na Terra. Às vezes a gente passa por dificuldades e pergunta: oh meu Deus, o que foi que eu fiz a Deus? Muita gente assim: eu acho que eu joguei pedra na cruz. Talvez tenha jogado mesmo, né? Talvez nós estivemos por lá, né? Mas a compreensão mais exata
dos mecanismos que geram a vida, para nós entendermos a nossa condição de espíritos imortais, espíritos que fomos criados simples e ignorantes no destino da perfeição. É isso que os espíritos colocam e orientam. Então, a consciência de Deus, a noção exata de quem somos, aí a gente já começa a clarear. A noção exata da possibilidade de comunicação entre os planos materiais e espirituais, quando com muita clareza Kardec, nos seus estudos, nos seus experimentos e posteriormente com todos os fatos que foram continuados por outros pesquisadores, eles conseguem provar essa interação e essa comunicação. Os livros de Chico, as cartas de Chico Xavier, como é colocado, muitas das vezes, como se diz, com irmãos que não têm, não conhecíamos muita coisa, mas Deus, a visão do Espírito, a possibilidade de comunicação, a reencarnação como uma proposta, mas nós sabemos que não foi a doutrina espírita que criou a reencarnação. A visão socrática, como disse Peixinho aqui ontem, que ele acreditava, ele tinha lá, né, a comparação que ele fazia, e ele chegou à conclusão, dentro do seu pensamento filosófico, da palingenesia, ou seja, as vidas sucessivas. E por fim, a pluralidade dos mundos habitados são elementos importantes que consolidam a nossa capacidade de entender que a doutrina espírita é uma filosofia de vida. Então, esses elementos nos fortalecem quanto a essa possibilidade e nos conduzem de uma certa forma para uma vida mais coerente. Nós começamos a entender que não vale a pena se desesperar, que os problemas são necessidades para nós crescermos. E por falar em problema, tivemos um problema, mas foi equacionado. Então, para falar sobre, eu fiz uma pequena introdução, mas para continuar, vou trazer e vou convidar meu companheiro e amigo Cláudio Emanuel, que está chegando aqui. Ele vai continuar e vai agora ratificar por que essa doutrina é uma filosofia de vida. Meus irmãos, muita paz. Jesus nos abençoe. Após pegar um engarrafamento monstruoso, eu acho que nessas alturas o meu anjo guardião deve estar careca, né? Os mentores espirituais devem estar realmente alvoroçados de tanto clamor que nós fizemos, né? Do engarrafamento desde a Cidade Baixa, todo o Largo do Tanque, Travado, São Caetano, mas nós chegamos aqui, não é? E a gente fica muito feliz quando uma casa espírita completa mais um ano de existência, porque é a presença da luz em mais um ano, em toda a área que ela tem como campo de ação. Isso nos alegra muito. E pensávamos hoje durante o dia no projeto Amar, que na realidade não deveria ser mais projeto Amar, é realização Amar. Já ultrapassou a fase do projeto, agora é a fase da realização. E esse tema de hoje nos convida a reflexões muito profundas, quando nos fala da doutrina espírita, uma filosofia de vida. Na realidade, quando nós temos
conhecimento da doutrina espírita, quando mergulhamos no estudo da doutrina espírita, ocorre uma verdadeira revolução em nossas vidas. Revolução de pensamento, revolução de conceitos, revolução de comportamento profundo, porque a doutrina espírita nos traz essa proposta de transformação, de fé raciocinada. E se nós formos dar um mergulho na história da humanidade, nós vamos perceber que toda religião, toda ciência, toda filosofia, elas demonstram sua importância nos impactos positivos na vida das pessoas. Muitas vezes o sectarismo religioso faz com que as pessoas se separem, mas a religião, ela demonstra, a filosofia e mesmo a ciência, elas vão demonstrar toda a sua importância na transformação que elas conseguem fazer na vida das pessoas. E é muito importante nós pensarmos nisso, a importância do sentido da nossa vida. E a filosofia, ela busca as respostas dos grandes porquês da vida. Não é verdade? De onde eu vim? Quem eu sou? Para onde eu vou? Por que eu sofro? E é interessante quando nós estudamos a doutrina espírita e vamos buscar o conceito de espiritismo, nós vamos perceber que o espiritismo, no seu conceito, já diz para que veio. As três grandes perguntas que a humanidade se fez em todos os tempos, através dos filósofos: quem eu sou? De onde vim? Para onde vou? Nós vamos encontrar no conceito da doutrina espírita. O que é espiritismo? Muitas vezes nós falamos, o espiritismo é ciência, é filosofia, é religião, mas na realidade, ciência e filosofia e religião são focos do espiritismo. São caminhos que o espiritismo percorre. Mas o conceito de espiritismo é a ciência que trata da origem, da natureza e da destinação dos espíritos, como também a sua relação com o mundo corporal. No conceito do espiritismo, nós vamos ver que o espiritismo responde às três perguntas que os filósofos fizeram em todos os tempos. O espiritismo trata da natureza, quem sou? Da origem, de onde eu vim? E da destinação, para onde vou, dos espíritos. E dessa relação com o mundo corporal. O sentido da vida, e nisso a filosofia se debruça, não está apenas no viver, tempo e espaço, berço e túmulo. Nós não encontraremos um sentido profundo da vida, do significado da existência, se apenas observarmos esse espaço entre o berço e o túmulo. Porque se a morte for o fim, qual sentido teria esse espaço entre o berço e o túmulo? Tem hora que eu imagino o sofrimento daqueles que se dizem ateus, porque na realidade não existe nenhum ateu 100%.
simplesmente porque Deus está dentro de todos os seres. E por mais que aquele se diga ateu, no fundo, ele sente a presença de uma força que o impele para frente. Uma força que alguns denominam deotropismo, a força que nos impulsiona para Deus. Como um rio que busca o mar. Todo rio vai em busca do mar. Todo espírito busca Deus. Nós sentimos fome de amor. Nós sentimos sede de infinito. E nós vamos encontrar esse amor e esse infinito em Deus. E mesmo aqueles que dizem não acreditar em nada, eles são impelidos a buscar essa força soberana que é Deus. Mas eu fico imaginando que essa morte, que eles acreditam ser o fim, retira todo o sentido da existência. De que adianta crescer, trabalhar, amar, ter filhos, se sacrificar para criar os filhos, desenvolver um amor como amor de mãe, amor de pai, conseguir os títulos que a vida pode dar nas academias, desenvolver-se numa função, numa profissão, numa atividade, buscar fazer o melhor e tirar de si o melhor para viver, e de repente morre e acaba tudo. A morte, ela tiraria todo o sentido da existência, porque nós trazemos dentro de nós, esculpidas, as leis divinas. E mesmo aquele que não teve nenhum conhecimento da imortalidade, intuitivamente, um não sei o que, ele percebe que a morte não é o fim, porque ela tiraria todo o sentido da vida. E esse tema, a doutrina espírita, uma filosofia de vida, ele vem nos mostrar que todo o conhecimento, todo o ensino da doutrina espírita faz com que aquele que o possui tenha uma outra forma de enxergar a existência. Por outro lado, além da questão da morte, outra coisa nos inquieta dentro dessa vida, dessa existência material, que é o sofrimento, a dor que nos inquieta. Por que nós sofremos? Muitas vezes nós sabemos, não é verdade? É ou não é verdade? Muitas vezes nós sabemos. Alguém fuma de uma forma totalmente enlouquecida e desenvolve um câncer de garganta, de laringe, de faringe, de esôfago, de pulmão. Ele sabe por quê. Alguém que usa alcoólicos e bebe, desenvolve uma cirrose hepática. Ele sabe por quê. Alguém que se excede de qualquer forma e recebe em contrapartida o resultado da postura deseducada, ele sabe por quê. Mas existem alguns sofrimentos que nós não sabemos, que nós olhamos para trás
e não sabemos. E nessa questão de sofrimento, eu lembrei agora de uma grande amiga minha, uma pessoa muito fantástica ela. Ela tem 3 filhos. E os filhos fazem as peraltices e ela vai deixando. No dia que ela está meio azeda, que um faz uma peraltice, ela bate nos 3. E aí, aquele que fez a peraltice está sabendo porque está apanhando. Aí ela me dizia, os outros 2 perguntavam, Cláudio, por que eu estou apanhando, maninha? E eu respondia, eu não sei, mas você sabe. Não é? Então, às vezes nós temos conhecimento dos sofrimentos, a causa dos nossos sofrimentos, mas de outras vezes não. E essa pergunta nos inquieta, não é? Por que eu sofro? Se eu tento fazer o bem, se eu busco fazer o bem, qual a causa desse sofrimento meu? Sem a doutrina espírita, muito difícil de entender. Muito difícil. Comentávamos semana passada que no dia 25 de agosto eu completei 37 anos, não é de idade não, gente, 37 anos de espiritismo. E no dia 27, anteontem, 53 anos de idade. E o espiritismo foi o presente que eu recebi há 37 anos. Com certeza, talvez não estivesse mais aqui, ou se estivesse aqui, talvez eu fosse um revoltado. Porque sem as respostas que o espiritismo nos traz em relação aos problemas do ser, do destino e da dor, a revolta toma conta de nós. Nós não conseguiríamos entender um Deus parcial. Não conseguiríamos entender um Deus que fez um nascer assim, outro nascer daquele outro jeito, porque Ele quis apenas, pela vontade dEle, fazer um nascer sadio e outro doente. Um em plenas condições de desenvolver a inteligência e outros com problemas de limitações, de cognição, de memória. Sem a doutrina espírita, não entenderíamos essas questões. E aí, nossas orações, agradecendo a Deus pelos 37 anos de estar na doutrina, sentimos uma emoção muito forte pela grandeza dessa doutrina. Num outro sentido da vida, a doutrina espírita nos convida a buscar a nós mesmos, saber quem eu sou, qual o objetivo da minha existência na Terra, o que eu vim fazer aqui. E lembramos que certo dia, numa palestra, nós perguntamos aos companheiros, o que é que você veio fazer aqui? Vocês vieram fazer o que aqui no mundo? Antes de falar a palavra mundo, uma pessoa levantou e disse, eu vim assistir sua palestra. Eu disse, não, mas não é hoje, é sempre. Qual a razão de estarmos aqui no mundo? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? E isso para nós espíritas é uma pergunta muito importante. Porque nós espíritas sabemos quem nós somos, de onde viemos, para onde iremos, por que estamos aqui. E é importante nos perguntarmos, o que é que eu estou fazendo com tudo isso? O que é que eu estou fazendo com todo esse conhecimento? O que é que eu estou fazendo com toda essa maravilha que é a doutrina espírita?
Que parte eu estou pegando para mim, no meu viver cotidiano, no dia a dia? Eu sou espírita, e eu sei que eu sou espírito. A questão é, eu estou vivendo como espírita? E mais importante ainda, eu estou vivendo como espírito? Ou eu estou vivendo como corpo? Para o corpo? Qual é o grande móvel de nossa existência? O que nos move para viver aqui no mundo? Porque, evidentemente, cada um de nós traz os seus conteúdos de vidas passadas, de experiências que tivemos. Cada um de nós traz tarefas específicas para fazer. Tem tarefas que são minhas, tem tarefas que são dela, cada um de nós. Mas existe uma coisa que é comum de nós todos. O que nós viemos fazer aqui. E nós vamos encontrar em Jesus a resposta disso. Quando ele diz assim, olhem as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, elas não guardam em celeiros, e o Pai as alimenta todos os dias. Vede como crescem os lírios no campo. Eles não fiam, eles não tecem, eles não fazem roupa. Mas eu vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua grandeza, se vestiu como um deles. Ora, se Deus alimenta as aves do céu e veste a erva dos campos que hoje existem e amanhã são lançadas ao fogo, que não farão de vós, que sois seus filhos, homens de pouca fé? Então não fiqueis preocupados, ansiosos, o que comeremos, o que beberemos, de que nos vestiremos, porque o corpo é mais do que a comida. O espírito é mais que o corpo. E aí no finalzinho da fala, ele traz, qual é o nosso objetivo aqui? Buscai primeiro o reino de Deus, com a sua justiça e a sua misericórdia, e o resto vos será acrescentado por misericórdia. Ou seja, nós estamos aqui buscando o reino de Deus, que não está lá, nem ali, nem acolá, disse Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. O nosso objetivo aqui na terra é implantar o reino de Deus em nossos corações. O nosso objetivo aqui na terra é nos tornarmos criaturas melhores, mais doces, mais amáveis. Crescer é o nosso grande objetivo aqui na terra. E aí o Espiritismo chega para ser uma filosofia em nossas vidas. Porque no momento em que o Espiritismo traz, como nós falamos, nessa crença que a morte acaba tudo, o Espiritismo nos mostra
a imortalidade da alma. Meus irmãos, quando o Espiritismo prova, através das experiências da mediunidade, através de comprovações inequívocas, que a vida continua depois da morte, tudo muda. Imagine, o foco de nossa existência muda. Porque enquanto havia a crença de que morreu, acabou, nós éramos levados a uma postura hedonista. Curtir aqui o máximo, aproveitar o máximo até a exaustão, porque depois acabou, não tem mais nada. Mas quando a doutrina nos prova que nós somos imortais, que a vida continua, o nosso foco muda. A nossa existência toma outro rumo. E mais adiante, quando a doutrina explica o sofrimento que nós falamos há algum tempo. Aquele sofrimento que nós não sabemos a causa. E a doutrina espírita nos mostra uma lei. A lei de causa e efeito. Que mostra que todo efeito tem uma causa. Mesmo que você esteja experimentando o efeito, sem saber da causa, a causa existe. E a doutrina espírita nos mostra a reencarnação. E vem nos dizer que muito daqueles sofrimentos que nós não sabemos a causa, essa causa está lá atrás, numa vida passada, numa experiência anterior. E isso traz sossego para o nosso coração. Porque dentro de nós pensamos, bem, eu não estou sendo vítima de uma injustiça. Eu não estou passando por essa situação à toa. Não é uma ironia do destino e nem Deus está brincando comigo. Eu estou vivenciando esse sofrimento, essa situação, porque eu busquei. Não sei quando, mas eu busquei. E nós vamos encontrar em Jesus respaldo na lei de causa e efeito. Quando ele diz assim: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você é livre para plantar o que quiser, mas você vai ser constrangido a colher o que você plantou. O interessante é que muitas vezes, eu acho interessante isso, como nós temos uma tendência de escolher as coisas negativas. Quando a gente fala assim, você planta o que quiser, mas colhe o que plantou. Quando nós falamos da lei de causa e efeito, nós só pensamos em coisa ruim. Não é verdade? Não está dizendo que eu vou sofrer porque da lei de causa e efeito. Porque a lei de causa e efeito também diz que se eu plantar o amor, eu vou ser feliz, feliz, feliz. Interessante que até no movimento, Jailton, até para buscar absorver palavras de fora, a gente pega o do sofrimento. Porque a palavra karma não é uma palavra do vocabulário espírita, não é? Karma, no sânscrito, lá da Índia, não é?
fala no sofrimento por algo errado que você fez. Mas também existe o Dharma, que é o colher coisas boas que você fez. A gente aí fala do karma e não fala do Dharma. Repare como é a coisa. Na realidade, o ideal não era falar nem karma nem Dharma. O ideal era falar a lei de causa e efeito, porque é o vocabulário espírita, não é? A lei de causa e efeito. E nessa lei de causa e efeito a gente aprende em ressarcir os nossos débitos. Só que a gente esquece de uma outra fala de Cristo. A gente lembra essa, olha, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, se você fez mal, você vai sofrer, miserável. Você vai sofrer até pagar o que você deve. Só que a gente se esquece de uma outra frase do Cristo. Porque quando fala assim, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, quando se fala em lei de causa e efeito, nós estamos falando de justiça. Mas aí vem Jesus e diz assim: o amor cobre a multidão de pecados. E aí nós falamos da parceira da justiça divina, a misericórdia. Isso quer dizer que o mal que eu fiz, não necessariamente eu vou ressarcir sofrendo, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então eu posso ressarcir amando, eu posso ressarcir servindo, auxiliando os semelhantes. A doutrina espírita nos convida a entender o sentido da vida quando nos chama ao autoconhecimento, a busca de saber profundamente quem eu sou, me convidando a me transformar numa pessoa melhor. E aí nós lembramos de Paulo, que viveu a crise da transformação, quando ele sofria e dizia: o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Porque quando eu penso no bem, o mal já está em mim. Essa é a nossa luta. Mas depois Paulo entendeu a necessidade dessa luta. Ele nos trouxe outra frase: não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pelas graças de Deus já sou o que sou. Ou seja, eu ainda não sou quem eu quero, mas já não sou mais quem eu fui. Eu estou crescendo, eu estou progredindo. E a doutrina espírita, como filosofia de vida, nos convida a esse crescer constante. Essa prática do deotropismo, essa força que nos leva ao Pai, com alegria, com entusiasmo, na certeza que não existe penas eternas, na certeza que não existe inferno, na certeza que tudo pode ser consertado. E aí nós lembramos da parábola do filho pródigo, uma das parábolas mais lindas de Jesus, que retrata a nossa história. Aquele filho que sai da casa do pai
com a herança que o Pai deu, a imortalidade, a consciência, a vida, as leis inscritas na consciência, e sai pelo mundo, se afasta do Pai e cai na gandaia dos instintos mais primitivos, até que ele se perde. E um dia ele se vê comendo com os porcos e achando bom. E ele cai em si. E ele pensa: os servos na casa do meu pai estão em condições melhores que a minha. Eu vou retornar para a casa do meu pai. E retorna para a casa do pai. E quando ele chega de longe, ele vê o pai sentado lá na varanda. Ele se esconde atrás da árvore com vergonha. E o pai o vê. E o pai corre em sua direção. E ele se joga no chão e diz: meu pai, eu pequei contra ti e contra os céus. Me aceite como seu escravo. E o pai o levanta e o abraça e o beija. E chama o seu servo e diz: coloque sandália nos seus pés, uma túnica, coloque anéis nos seus dedos, mate o boi mais gordo, chame os vizinhos, vamos comemorar, porque meu filho voltou. E o filho mais velho vê a festa e não entra. E o pai vai falar com ele, ele diz: meu pai, eu estive com você o tempo inteiro, na chuva e no sol, o Senhor nunca me deu um bezerrinho. E a esse outro, que viveu com meretrizes, o Senhor manda matar um boi? E o pai diz: por favor, compreenda, por favor. Você sabe que eu te amo, e tudo que é meu é teu. Mas esse meu outro filho estava perdido e foi achado. Estava morto e voltou a viver. Nós somos esses filhos. E onde é que nós estamos? Atrás da árvore, olhando o pai na varanda? Não. Nessa história nós estamos no chiqueiro. Agora que a gente caiu a ficha. A doutrina espírita fez com que a ficha caísse. Agora, nessa encarnação, nós estamos começando a fazer o movimento de retorno à casa do Pai. E se utilizarmos a doutrina espírita como a filosofia de nossa vida, se respirarmos Espiritismo e Evangelho, se nos alimentarmos de Espiritismo e Evangelho, se vivermos pautados nos ensinamentos espíritas, que tem a função de ser o cristianismo redivivo, ou seja, trazer para os dias atuais a vivência, o sentimento, o amor dos primeiros anos do cristianismo, temos a certeza absoluta que retornaremos à pátria espiritual bem melhores do que quando aqui chegamos há alguns anos. Cabe a nós absorver os ensinamentos desta doutrina e, nesse momento, poder reverenciar o nosso Mestre, Jesus, caminho por onde devem trilhar os nossos pés, e o nosso Mestre de Lyon, Allan Kardec, pela lucidez, pelo bom senso, pela dedicação de nos trazer uma fé raciocinada. O tempo avança, deu para falar 40 minutinhos, que Jesus
nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que nós possamos sair daqui com esse propósito: transformar o Espiritismo no nosso viver, uma filosofia de vida de cada um de nós, porque nós encontramos na doutrina espírita as respostas para todas as perguntas que inquietam o coração humano. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ilumine. Muita paz.